O que me chamou a atenção, provavelmente, para essa marca, que tem a forma de uma mão e que é só um veio da madeira, provavelmente o que me fez olhar para isso é o fato que a luva estava ao lado. Então, a luva, se não tivesse a luva, talvez eu não fosse pensar nisso, mas como tinha uma luva ao lado e que o acaso colocou ela ali, ela me fez olhar para essa mancha como mão. E aí então ela se torna um desenho. Esse estranhamento, na verdade, não é algo que eu mire. Eu acho que é numa tentativa de dar. Eu acho que ele tem a ver com o estranhamento das coisas são, por um lado, é uma mistura, né? Talvez seja um estranhamento com as coisas mais óbvias, né? Como eu passo meu dia no ateliê, boa parte do meu dia lá, da mesma forma que eu vi uma marca na mesa, eu vou ver uma marca na parede, ou, ou no quadro, ou porque eu estou mexendo na tinta, espalhando a tinta na mesa e ficou uma mancha, ou porque eu não sabia como ir adiante, comecei a mexer em algum material e desse material começo a encontrar formas, ou no dia seguinte eu encontro uma forma que eu já tinha feito e não tinha percebido. Não é uma regra, eu vou falar tudo isso, vou chegar no ateliê, vou fazer tudo ao contrário, eu vou começar numa direção bem definida, pode ser que eu faça uns 3 quadros numa direção bem definida, para no quarto quadro já, por não saber para onde ir, eu começo de algo estapafúrdio, mas que me surpreende mais porque eu não esperava fazer aquilo. A sala dentro, ela tem uma narrativa mais fechada. Claro, tem, eu sei que tem. E ele do lado de fora, eu acho que ele vira um índice de uma mudança de atitude. Ele é muito diferente do resto da sala também. E, e no diálogo da curadoria também havia esse interesse, que não era de simplesmente mostrar o que você está acostumado a fazer, mas mostrar todo. Seria interessante a possibilidade de mostrar coisas que ainda não se tornaram algo tão. Ela ainda não faz parte, você ainda não pode nomeá-la dentro do todo. Ela ainda não tem irmãos ali. O que me interessou era inicialmente o livro de geografia, né, antigo, ele tinha uma paleta de cor que me remetia à memória do próprio livro de geografia do colégio, ou era uma paisagem e que se falava de memória da paisagem, mas era uma memória do livro do colégio. E ao mesmo tempo ela tem camadas que são representam uma forma de memória. E o que ela está representando ali são as camadas de memória, mas essas camadas de memória não funcionam. Elas são uma representação bidimensional de algo que parece tridimensional, mas a camada ali não acontece de verdade. E aí passou os anos e eu estava numa determinada semana trabalhando numa escala muito pequena, que é de desenho, tipo, provavelmente passado uma semana desenhando em escala menor, a sua postura corporal é mais para dentro. E quando cada meio sugere não só uma postura corporal, mas um estado de espírito diferente. Eu acredito que eu sou guiado por algum nível de estado de espírito quando eu vou para aquarela, ou quando eu vou para o desenho com caneta preta, ou quando eu vou para o óleo. E cada um demanda uma coisa do corpo, dos olhos, da sua postura. E eu lembro depois de desenhar, meu humor foi mudando ao longo da semana, e de repente eu dei um pulo de escala. Eu resolvi, eu percebi que naquele momento dar um pulo de escala haveria uma potência naquilo, justamente porque eu não estava pronto para aquilo naquele momento. Eu lembro que eu pensei assim, eu queria tanto ter agora uma tela na proporção tal para poder fazer o vulcão, mas eu não tenho aqui, então eu vou esperar para fazer. Aí eu fui acabar de falar essa frase, eu peguei uma tela que já estava pronta, com uma proporção que eu intuía que podia ficar interessante, e ela já estava pronta, e eu falei, eu vou pintar aqui. E ela era vertical, eu girei ela, falei, pronto, agora eu já não estou mais vendo nada, sumiu a narrativa, ela virou só massa de tinta. E eu pensei, bom, é bom, porque o fundo do vulcão é branco, e eu acho que seria. Eu não queria deixar o fundo cru da tela naquele momento, eu achava que seria muito fácil deixar o fundo cru da tela, ficaria bonito demais.
E aí eu falei, não, o branco aqui vai ser um branco que vai cobrir coisas. Então, quando eu cobrir coisas, eu estou falando também de ser... Passou isso pela minha cabeça. Interessante para falar sobre camadas. Mas não só com uma decisão conceitual, mas porque fisicamente eu sabia que a tinta reagiria como camada. Não porque eu queria falar sobre camadas, mas é diferente. Eu sentia que a tinta, quando eu passasse em cima de uma superfície que já tinha mais tinta, ela ganharia um aspecto terroso ou não seria liso. Assim como uma pedra tem sua aspereza, ou barro, ela teria camada, mas essa camada é a camada que não a camada que está representada, mas é a camada que o pincel, que a cerda vai ter que sentir, o seu braço, por consequentemente, pelo o atrito dela com uma outra superfície que já tem uma informação. Ela, já existe um mini relevo. Por exemplo, se eu passar minha unha na tela, ela já tem um relevo. Ela não é uma tela nova. A tela nova também tem, mas ali é outro tipo de relevo. E isso em si eu achei interessante para falar de um desenho geológico também. O nome Ferrão eu pensei porque, por um lado, a primeira ideia que você tem é de um ato extremamente... uma narrativa que lida com a agressividade, mas quando você olha para a sala, tem um vídeo que o que tem é um marimbondo com um ferrão. Um ato descritivo, uma natureza morta, é olhar para uma coisa e descrever. Isso é um ferrão, isso é um copo, isso é uma caneta, isso está bem debaixo do meu nariz. E então eu gosto desse espaço onde a coisa é só o que ela é e ao mesmo tempo ela tem ela pode ser muito perturbadora apesar de ser só o que ela é. Existe um espaço duplo assim, onde a coisa é o que ela é e onde ela não é o que ela é exatamente. Eu já nem lembro mais direito de certa forma, de onde veio o marimbondo. Não sei se estava lendo, passou um marimbondo, eu vi aquele ferrão daquele tamanho perto de mim e dei um tapão. Ele posso ter feito isso, posso ter encontrado ele na varanda, eu já não lembro, tem tempo. Mas o fato é que uma vez que eu estava olhando, e provavelmente o meu foco aconteceu porque na época eu estava fazendo um livro de fábulas e uma delas lidava com a ideia de pena, pena de metal. O fato é que o ferrão fazia sentido para um problema que tinha surgido fora de mim, que era uma fábula. E aí quando eu fiquei olhando para ele, tinha uma parte do corpo já que já não se mexia, e o ferrão ficava... Era muito estranho, uma parte do corpo mexia, outra não. E teve uma hora que eu fiquei olhando mais de perto agora, e eu vi que o ferrão, a maneira com que ele abria, saía o ferrão. E aí veio a imagem na minha cabeça da pena de caligrafia, que eu uso, eu trabalho com isso também. E a pena de ponta flexível, ela, quando se aperta a superfície, ela abre. E era idêntico ao que acontecia com o ferrão, além dela ser pontiaguda. Então o que eu tentei fazer era travar uma espécie de diálogo entre o ferrão e o ferro da pena.